Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje, neste domingo, a solenidade da Epifania do Senhor, que geralmente é celebrada no dia 6, a também chamada solenidade dos Santos Reis do Oriente. Nós somos convidados a experimentar ainda o Natal, pois estamos no tempo do Natal. Podemos até dizer, Feliz Natal do Senhor, até o batismo, que é a próxima festa que nós vamos celebrar. Isto encerra o tempo do Natal. Ainda é Natal. Contemplamos este mistério de Deus que se faz presente. O Natal é a contemplação da encarnação do Verbo. Deus, que era feliz na eternidade, é feliz na eternidade, se fez homem para nos salvar. E esta é a boa notícia. É o princípio dos mistérios da vida de Cristo. A vida humana e o mundo podem ser considerados uma navegação. Nós navegamos por um mar revolto, por um mar que é tempestuoso, mas nós temos o auxílio de uma barca, que é a igreja, nós temos o auxílio da estrela, como esta estrela conduziu os magos, ela também nos conduz. A estrela no Evangelho de hoje pode ser tanto Jesus Cristo, a estrela da manhã, quanto Maria Santíssima, que é a estrela que conduz os navegantes até o porto seguro. E é isto que nós esperamos encontrar nesta vida, já um porto seguro, que é Cristo, mas encontrar o porto seguro na eternidade, gozar do repouso eterno para sempre e sem fim. Esta é a grande tarefa desta navegação que nós devemos fazer na vida e no mundo. No Natal, Deus se manifesta privadamente aos pastores. Ele se manifesta para homens humildes que estavam ali servindo na região. E todas as vezes que nós também buscamos Cristo humildemente, nós estamos fazendo aquilo que os pastores fizeram no Natal, rendendo louvores, graças e adoração ao Senhor que chegou para nos salvar. Mas nós estamos também, nesta solenidade de hoje, sendo representados na pessoa dos três magos, porque eles representam as nações todas, as nações que são chamadas a procurar, a buscar Cristo, a buscar um porto seguro. A estrela nos conduzindo, nós dentro da barca, com Pedro, que é o timoneiro que conduz esta navegação, e todos os ministros de Deus que são responsáveis por nos conduzirem também a este porto seguro. As nações foram guiadas pela estrela para contemplarem Deus face a face. O Evangelho de hoje tem muitas coisas a nos ensinar. Quero destacar em primeiro lugar a pessoa dos três magos. A tradição diz que eles se chamavam Melquior, Baltazar e Gaspar, sacerdotes e astrônomos. Eles não foram conduzidos pela estrela como se nós olhássemos agora para o céu, víssemos uma estrela e ela fosse nos guiando. Eles tinham o conhecimento científico dos corpos celestes, por isso eram astrônomos e sacerdotes. Isso nos faz entender duas coisas: que eles estavam sendo guiados pela profecia de que o Messias nasceria em Belém, mas eles chegaram até Jerusalém. É isso que diz o início do Evangelho. Alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Isto, para os nossos tempos, atualizando este conhecimento que os magos têm, nos faz entender uma coisa, que na nossa busca pessoal por Cristo, quando nós temos um talento, quando nós temos uma formação acadêmica, algum tipo de habilidade, isto favorece a nossa busca. Pois eles, sendo astrônomos e sacerdotes, chegaram até o Messias. Só que nem tudo na vida são flores, e esta navegação não é uma navegação fácil de ser feita. Porque chegando em Jerusalém, os magos encontraram Herodes, que ao ser questionado, onde o rei dos judeus acaba de nascer, perguntaram: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes ficou perturbado, porque o seu reinado estava sendo colocado
em xeque, estava em perigo. Nós sabemos que Jesus não veio para destronar aqueles reis. Ele é o Rei dos Reis em um reinado que não pertence a este mundo. Meu reino não é deste mundo, como disse o Senhor. Mas que isto gerou perturbação. E Herodes, questionando, procurando saber dos magos onde o menino iria nascer, ele apresenta uma intenção que parece boa, mas no fundo é uma intenção para matar Jesus Cristo. Isto tem que nos colocar em alerta também um sinal, pois há muitas pessoas, há muitos piratas neste mar que nos apresentam boas intenções, mascaradas de bondade, mas no fundo querem matar Cristo. Pode ser o pecado, pode ser instrumentos do diabo, pode ser pessoas com más intenções. Enfim, nós temos que aprender esta lição do Evangelho, que a nossa busca, ela comporta também riscos e perigos. Mas se nós estamos sendo guiados pela estrela, nada nós temos que temer, pois Nossa Senhora certamente vai nos conduzir até Cristo, até o Messias. Uma outra coisa interessante é justamente a estrela. A estrela aparece aqui 4 vezes no Evangelho. Eles foram percebendo durante o caminho a estrela aparecendo. Aparecia e desaparecia. 4 vezes é um número que não é um número à toa no Evangelho, pois 4 simboliza os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E é isto que Deus quer fazer com todas as nações. Ele quer estabelecer o seu reinado, quer fazer Cristo mais conhecido através da estrela guia, da estrela do mar, Nossa Senhora. Ela tem esta missão, sempre teve, mas nos nossos tempos especialmente, de nos conduzir a Cristo, ao verdadeiro conhecimento e ao reino de Cristo, para que nós façamos essa experiência de adoração que eles fizeram. Quando chegaram na manjedoura, qual foi a primeira atitude dos magos? Adorar nosso Senhor. Ali eles reconheceram Deus na pessoa daquela criancinha. E nós somos chamados a isso, meus irmãos e irmãs, a nos entregar, nos abandonarmos a esta mãe que quer nos levar até o porto seguro. Eles adoraram na manjedoura, mas nós somos chamados a adorar ouvindo a palavra de Deus, comungando, nas adorações ao Santíssimo Sacramento, na oração pessoal, numa vida reta, na busca pela santidade. Tudo isso nos faz adorar Jesus Cristo como os magos adoraram também. E um detalhe interessante que quando eles estavam chegando perto de encontrar o Messias, vendo a estrela pela última vez, eles se alegraram grandemente. Isto quer dizer o quê? Um exemplo bem básico para que nós entendamos esta grande alegria de encontrar Jesus. Quando nós viajamos, nós sentimos uma certa alegria, não é isso? Eu saio de um ponto e vou para um outro lugar. Quando a viagem é longa, ou se for perto, razoavelmente perto, nós vamos experimentar um tipo de alegria, porque nós vamos chegar perto do destino final. E quando eles estavam chegando perto de Jesus, o evangelista diz: eles sentiram uma grande alegria. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria, porque a alegria de estar perto de Deus. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Nós devemos buscar esta união com Deus constantemente. E quando de fato os magos chegaram no lugar em que estava o menino com sua mãe, eles adoraram, ajoelharam-se e adoraram o Senhor. Uma outra coisa interessante neste evangelho são os presentes, que têm inúmeros significados. Mas os magos ofereceram ouro, incenso e mirra. Não é fácil dar um presente de ouro para uma pessoa. Ouro é caro. Não é fácil dar mirra, porque é importada. Talvez o incenso, porque tem nas igrejas e é ofertado aqui na Santa Missa. Mas o ouro era ofertado a pessoas importantes, ao rei. A mirra era ofertada para embalsamar os corpos de pessoas importantes também.
E o incenso era a oração, estar diante da presença de Deus. Isto pode nos trazer uma pergunta hoje, meus irmãos e irmãs. O que é que nós estamos ofertando a Deus? Quais são os presentes? Já pararam para pensar nisso? Padre, eu estou dando a minha vida de presente a Deus. Isso não é um presente, já é dele. Não podemos dar isso, porque ele já nos tem, todos para ele. Nós não damos aquilo que já é dele. Bom, eu vou me sacrificar fazendo alguma obra de caridade. Bom, ele já vai te dar a graça, já vai te sustentar fazendo essa obra. Então você não pode dar isso para ele. Ele está nos ensinando o que nós devemos dar: ouro, incenso e mirra. Mas nós temos que saber o significado disso. O que significa o ouro, então? Significa a sabedoria. Nós devemos buscar a sabedoria da cruz, e não a sabedoria do mundo, que é maligna, que é corrompida, que destrói. Mas nós devemos buscar a sabedoria personificada, Cristo que morreu por nós. Ofertemos o ouro quando nós oferecemos este tributo, esta busca pela sabedoria, pela verdade, pelo Verbo encarnado. E o incenso é a virtude da oração. Nós devemos ofertar a Deus a oração. Rezar constantemente. O Evangelho nos recorda isto. Rezai sempre e nunca desistais. É um dever de batizado, não é um propósito. Muitas pessoas às vezes falam assim: vou fazer um propósito de rezar. Não tem que fazer propósito quando é dever. Tem que fazer, é dever. Propósito é para uma coisa que eu não sou obrigado, não devo fazer, mas vou fazer por espontânea e livre vontade. Mas o dever eu devo cumprir, porque a oração é vital. Ela nos faz vivos diante de Deus. Se nós não rezamos, nós perdemos aquilo que se chama graça. E por fim, o último presente é a mirra. A mirra, usada para embalsamar os corpos, nos tem como significado a mortificação da carne. Nós devemos ofertar a nossa carne mortificada para evitar qualquer tipo de pecado. Estes são presentes agradáveis que Deus quer receber de nós. E se tem uma coisa que nós podemos ofertar também, se chama pecado. Isso Deus não tem. Isso é próprio de cada um de nós. Nós devemos ofertar os nossos pecados para que eles sejam purificados e nós nos tornemos cada vez mais puros de coração, para que vejamos Deus face a face. E por fim, o Evangelho, no último versículo, tem algo que é belíssimo para concluir esta homilia. Avisados em sonhos, os magos não voltaram a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Quem encontrou Jesus Cristo jamais vai ficar naquele caminho antigo. Vai entrar no caminho novo, no caminho da salvação. Quem experimenta Cristo jamais vai ser a mesma pessoa. Depois dos magos terem passado pelas peripécias, pelas dificuldades, na busca por Cristo, eles adoraram o Senhor e se transformaram na presença do menino Jesus e voltaram por outro caminho, avisados em sonhos. Também nós somos chamados a isto, a oferecer presentes. O ouro, que é a sabedoria, a busca pela sabedoria, o incenso, a oração, a mirra, a mortificação da carne para evitarmos qualquer pecado e vencermos a carne, o diabo e o demônio, para que sejamos cada vez mais santos e sejamos aquela palavra que o mundo quer ouvir. Todos nós aqui, nós somos chamados a ser palavras vivas que sejam exortação para o mundo. Deus se manifesta justamente por isso, porque Ele é a palavra eterna do Pai que se manifestou uma vez. Mas vejam aqui, quantas palavras que podem ser ditas ao mundo. Nós somos convidados a isto. Nos ajude, Nossa Senhora, a cada vez mais nos tornarmos estas palavras vivas e eficazes que vêm da parte de Deus.